Vamos prosseguir então na nossa aula. Agora eu vou falar um pouco sobre instrumentação cirúrgica na cesariana, que é geralmente a função dos acadêmicos, né? Instrumentar ali na cesariana, pode auxiliar também, mas a instrumentação é uma etapa muito importante ali para garantir que seja tudo bem, que todos os instrumentais sejam passados durante essa cirurgia. Então vamos ver, como que a gente monta a mesa de cirurgia, como que a gente faz a instrumentação cirúrgica da cesariana. Primeira coisa é que a instrumentação cirúrgica da cesariana é algo mais simples, né? A cesárea, ela não exige muitos instrumentos, não exige muitos materiais, são materiais um pouco mais simples que a gente utiliza para cesariana, não são muitos diferentes. Então, vou passar aqui o básico para vocês, o que é mais importante saber sobre essa instrumentação cirúrgica. Então, a primeira coisa é sobre a montagem da mesa. Quando a gente monta uma mesa cirúrgica, a gente divide essa mesa em 6 partes. E essas partes, elas vão seguindo ali, a gente vai organizando esse segmento dessas partes no sentido horário. Então, primeiro, a gente pensa nos instrumentos de diérese, depois instrumentos de preensão, instrumentos de hemostasia, depois a gente organiza exposição, os instrumentos especiais, os instrumentos de síntese. Aí você fala, nossa, Samara, não entendi nada, não conheço essas palavras, vou abordar cada uma delas. Agora a gente vai ver cada um desses instrumentos. Mas é importante decorar essa sequência: diérese, preensão, hemostasia, exposição, especiais e síntese. Lembra, acontece sempre no sentido horário, e a gente começa ali da direita para a esquerda para organizar essa mesa cirúrgica. Então vamos começar. Primeiro, os instrumentos de diérese. Os instrumentos de diérese são aqueles para seccionar, divulsionar os tecidos. Eu vou abrir os tecidos, eu vou cortar, eu vou seccionar os tecidos. Isso se chama diérese. Os instrumentos de diérese são esses aí da imagem. Então, o mais famoso é o bisturi, né? Numa cirurgia, todo mundo fala em bisturi. Esse é o bisturi. O bisturi é um instrumento de diérese e é um dos primeiros que a gente vai organizar ali na mesa cirúrgica. Lembrando, o bisturi sempre tem que estar com a lâmina para baixo na mesa, sempre voltada para você essa lâmina. E lembrando que o bisturi, ele geralmente tem um cabo e uma lâmina. Então, encaixa, nessa segunda imagem aqui, a gente consegue ver só o cabo. E a gente precisa, então, encaixar essa lâmina no cabo. Então, assim que monta o bisturi, e aí coloca o bisturi sempre voltado para baixo na mesa cirúrgica. Lembrando que o bisturi é um instrumento de diérese, então fica ali logo no primeiro pedaço, ali na primeira divisão das 6 partes da montagem da mesa. O próximo instrumento que ainda faz parte da diérese são as tesouras. Então, a tesoura de Maio e a tesoura de Metzenbaum. Essas tesouras, elas também ficam ali na diérese porque elas servem para cortar, para seccionar os tecidos. A tesoura de Maio, ela é diferente da tesoura de Metzenbaum. Não sei se dá para ver muito ali na imagem. Mas eu vou passar uma dica para vocês que vai ajudar vocês a diferenciar as duas. A tesoura de Maio é aquela que a parte da lâmina, do corte dela, ela começa do meio da tesoura para frente. Já a tesoura de Metzenbaum, a parte da lâmina, do corte dela, começa no 1/3 distal. Então, a lâmina fica ali localizada no 1/3 distal dessa tesoura, enquanto a lâmina de Maio fica mais ou menos ali no meio. É só lembrar, tesoura de Maio, meio. Então, esse corte começa ali a partir do meio. É uma dica aí para vocês lembrarem. Lembrando, as tesouras também sempre ficam voltadas para baixo na mesa cirúrgica, e tanto a tesoura de Maio quanto a Metzenbaum, elas têm a sua versão curva e a versão reta. Então, ali a gente tem uma tesoura de Maio reta e a tesoura de Metzenbaum é uma tesoura curva, né? Nessa versão aqui é uma tesoura curva, mas também tem a tesoura de Metzenbaum que é reta. Lembrando também que ela tem essa área de corte e cada uma serve para uma coisa. A tesoura de Maio, ela geralmente é utilizada para manipular, para cortar os materiais cirúrgicos. É chamada também de tesoura de fio. Quando a gente vai cortar um fio para uma sutura, quando a gente vai cortar algum material cirúrgico, geralmente utiliza a tesoura de Maio. Já a tesoura de Metzenbaum, ela é menos traumática e ela é utilizada para cortar os tecidos. Por exemplo, quando a gente viu naquele vídeo de como funciona a sequência da cesárea, se você quiser até voltar para assistir, a gente consegue ver que a tesoura de Metzenbaum é utilizada para seccionar, para cortar ali o peritônio. Então, é uma tesoura para tecidos, enquanto a tesoura de Maio é mais para cortar fio, para outros materiais cirúrgicos.
certo? Então, prosseguindo, falamos dos materiais de diérese, que são aqueles para seccionar os tecidos, agora os materiais de preensão. Para os materiais de preensão, o nome mesmo, ele já fala, preensão, então eu vou pressionar. Os materiais que fazem a preensão são as pinças. A gente tem duas pinças principais que utiliza na cesariana, a pinça dente de rato e a pinça anatômica. A pinça dente de rato, ela é geralmente utilizada para pele, para pressionar ali a pele na hora de ter um apoio mesmo para a sutura e também para tecidos mais grosseiros. Já a pinça anatômica é utilizada mais para dentro ali da cavidade. Pinça dente de rato, ela tem um dentinho, por isso que tem esse nome, e a pinça anatômica, ela tem ranhuras, mas ela não tem nenhum dente, por isso que ela é chamada de anatômica. O próximo item sobre a hemostasia. Então, aqui a gente tem algumas pinças que são utilizadas para pressionar os vasos sanguíneos, né, para fazer hemostasia. Em alguns casos, se estiver sangrando, pode ser utilizada para esses vasos sanguíneos. Então, elas fazem também uma preensão, mas com outro objetivo, o objetivo de hemostasia, porque elas podem ficar fixas. A gente pode prender essas pinças num vaso sanguíneo. Uma coisa que a gente não pode fazer, por exemplo, com a pinça dente de rato, com a pinça anatômica, porque ela não fica fixa ali. Ela não tem a cremalheira para fixar. Agora, na hemostasia, a gente tem as pinças Kelly e Crilly, são as duas principais que a gente utiliza na cesariana. A pinça Kelly é diferente da pinça Crilly. A pinça Kelly, ela é diferente porque as ranhuras dela, ela começa ali na parte distal da pinça. Então, não é em toda a superfície da pinça que fica com ranhuras. Já a pinça Crilly, ela tem as ranhuras desde o início da superfície da pinça, ela tem ranhuras por toda a pinça. A pinça Kelly começa ali na metade para 1/3 distal. Então, essa é a única diferença entre elas. Se visualizar ali de longe, elas são bem parecidas. E a pinça Kelly e pinça Crilly, elas têm na sua versão curva e na versão reta. São as duas formas de apresentação dessas pinças. Outro instrumento de hemostasia que é utilizado na cesariana é a pinça Kosher. A pinça Kosher, ela também é utilizada principalmente para clampear o cordão umbilical. Então, geralmente são duas pinças Kosher que vêm ali no kit da cesariana, e aí esse instrumental é fixado ali no cordão umbilical e aí depois é cortado esse cordão umbilical no meio. Então, coloca duas metades ali, fixa a pinça Kosher em duas partes ali do cordão umbilical, e aí vem com a tesoura cortando ali no meio dessas partes fixadas. Lembrando, a pinça Kosher, ela é diferente das outras, ela é diferente aqui, ó, da Kelly, da Crilly. Por quê? A pinça Kosher, ela tem esses dentes, né, no final, essa fixação ali, como se fosse um dentinho no final, e ela é uma pinça para hemostasia, também pode ser utilizada para vasos sanguíneos, embora a Kelly seja mais utilizada para essa finalidade. Certo? Agora vamos para os materiais de exposição. Então, os materiais de exposição são aqueles para visualização melhor da cavidade, das estruturas ali da barriga, né, da cavidade abdominal. Então, a gente consegue visualizar melhor o que a gente está operando com esses afastadores, com esses instrumentos de exposição. Então, na cesariana, a gente utiliza dois tipos principais, né? O primeiro são os afastadores Farabelf. Esses afastadores geralmente vêm em pares e são utilizados para abrir ali a cavidade para aumentar essa visualização. E o outro é a válvula suprapúbica, é um outro instrumental que é utilizado também, aqui a gente tem uma fotinha de exemplo, né? E a gente consegue ver a válvula suprapúbica também utilizada para levantar ali a pele, levantar ali a cavidade para conseguir visualizar melhor. Esses são os instrumentos de exposição que o próprio nome diz, para expor ali a cavidade, para facilitar a operação. Próximo instrumento são os instrumentos especiais. Olha, na cesariana não tem muitos instrumentos especiais, porque é uma cirurgia mais simples, um procedimento rápido, um procedimento pouco complexo. Mas, assim, forçando a barra, um dos instrumentais especiais seria a pinça Cherron. A pinça Cherron nem é utilizada ali na operação em si, na cesariana em si. Geralmente, essa pinça é utilizada para fazer a asepsia. Então, a gente monta uma gaze na ponta dessa pinça, a gente consegue ver ali nessa fotinho, que dobra uma gaze, monta ali na ponta dessa pinça e aí molha na clorexidina para poder fazer a asepsia antes da operação cesariana. E depois, como utilizou essa pinça para fazer asepsia, essa pinça não é mais utilizada durante a cirurgia. Ela fica ali separada em um canto, né, porque ela foi contaminada, então ela não é mais utilizada durante a operação cesariana em si. Mas como ela não se encaixa em nenhuma das outras categorias, né, da instrumentação, da diérese, da apreensão, da hemostasia,
hemostasia, da exposição, da síntese, então ela é considerada um instrumento especial. Inclusive, tem sites que vendem pinça Cherron que colocam ali na categoria especial, embora ela não seja geralmente diretamente utilizada na operação cesariana em si. Geralmente é utilizada para asepsia mesmo, antes de começar a cirurgia. Certo? Agora vamos para os instrumentos de síntese. Então, síntese, eu lembro de S de sutura, síntese instrumentos de sutura, para fechar ali a cirurgia. Então, o primeiro é o porta-agulha de Mayweather. Esse porta-agulha é utilizado para fixar a agulha, para facilitar ali a sutura, para ter um apoio, para segurar essa agulha e realizar a sutura. E a gente tem os fios de sutura, que também são materiais de síntese, né? Os fios para suturar. E aí, para os fios, a gente tem classificações desses fios, a gente tem categorias desses fios. Então, a gente tem os fios absorvíveis e os fios não absorvíveis, né? Então, alguns são naturalmente absorvidos ali pelo corpo, pelo organismo, e outros não são absorvíveis. E dessa classificação, a gente tem os absorvíveis naturais, orgânicos e sintéticos. Os não absorvíveis podem ser naturais ou sintéticos, certo? Quando a gente fala de fio absorvível orgânico natural, o único tipo é o catgut, ou catgu, né? Algumas pessoas falam catgut, outras catgu. O catgu, ele é derivado, né, do intestino de alguns animais, por exemplo, o carneiro, né? É derivado desse material orgânico e ele é absorvível e ele é natural também, ele é orgânico. E aí a gente tem os fios sintéticos absorvíveis. Então, existem fios sintéticos que são absorvidos pelo organismo. O primeiro é a poliglactina, o ácido poliglicólico e a polidioxanona. São os 3 tipos aí mais comuns e eles têm nomes comerciais. Geralmente vocês vão ler ou ouvir falar desses fios pelo nome comercial. A poliglactina é o Vicryl, o ácido poliglicólico é o Policril e a polidioxanona é também chamada de PDS. São os outros nomes que a gente dá para esses fios. Então, lembrando, Vicryl, Policril, PDS são, eu falando PDS, são fios de sutura absorvíveis e sintéticos, né? Vocês geralmente vão ouvir falar esses outros nomes comerciais, absorvíveis sintéticos. Agora vamos para os não absorvíveis. Quais são os fios não absorvíveis? Então a gente tem os naturais, a seda, o algodão, né? Então a gente sabe que são naturais, são de origem vegetal, no caso do algodão, e a seda de origem animal. Então são fios não absorvíveis naturais. E agora, para os fios não absorvíveis sintéticos, a gente tem o nylon, o mononylon e o prolene. O prolene é nome comercial, o nome mesmo é polipropileno, que é o material dele. Lembrando que o nylon é o fio geralmente utilizado para a pele. Para fechar a pele, a gente geralmente utiliza nylon. Então, de fio não absorvível sintético, nylon, mononylon, prolene. O nylon é importante saber a categoria dele. A seda e o algodão nem são tão utilizados, mas o nylon é muito importante saber que ele é não absorvível e sintético. Certo? Agora voltamos para a instrumentação cirúrgica. Vamos revisar tudo aquilo que a gente já viu? Então, primeiro, os materiais de diérese são utilizados para seccionar os tecidos. Lembrando que a gente sempre começa a montagem da mesa da direita para a esquerda, divide essa mesa em 6 partes na sua cabeça mesmo, assim, para visualizar esses instrumentais, e sempre da direita para a esquerda e no sentido horário. Então, diérese para seccionar tecidos, bisturi, tesouras, maio, Metzenbaum. Instrumentos de preensão são as pinças, pinça anatômica, pinça dente de rato. Instrumentos de hemostasia são aquelas pinças que conseguem ficar fixas no vaso. Por exemplo, a pinça Kelly, a pinça Crilly, a pinça Kosher. Instrumentos de exposição, os afastadores Farabelf e a válvula suprapúbica, por exemplo. Os instrumentos especiais, como eu disse, na cesariana não tem muito instrumento especial, mas a Cherron pode ser considerada, embora ela seja mais utilizada para a asepsia. E a síntese. A síntese são aqueles instrumentos para sutura, só lembrar S de sutura, S de síntese. Por exemplo, o porta-agulha e os fios de sutura. Então agora vamos treinar. A gente vai fazer um treino aqui para a gente saber se a gente está mesmo lembrando de cada instrumental da cirurgia da cesariana. Então vamos lá. Essa pinça, qual é o nome dela e em qual categoria da instrumentação, da montagem da mesa ela se encaixa? Então vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Vocês podem pausar o vídeo, olhar com calma, dar um zoom aí na pinça e pensar. Que pinça é essa? Essa é a pinça Kosher. A pinça Kosher é um instrumento de hemostasia, fica ali nessa parte da mesa. Vamos para o próximo. Qual é o nome desse instrumental cirúrgico e em qual parte da mesa cirúrgica ele se encaixa? Então pode pausar o vídeo, analisar com calma como é o nome desse instrumental cirúrgico.
Essa aqui é uma tesoura maio, é um instrumento de diérese. Vale lembrar que a tesoura maio é só lembrar de maio meio, com a lâmina dela, né, a parte do corte dela, começa a partir do meio da tesoura, enquanto a Metzenbaum começa ali mais ou menos no 1/3 de estalo, certo? E esse instrumento? Esse instrumento é um dos mais diferentes, não é tão difícil de lembrar por causa disso, porque ele é diferente dos outros, né? Não é tão parecido com os outros que a gente tem na montagem da cesariana. Qual é o nome desse instrumento e em qual categoria se encaixa? Essa aqui é uma válvula suprapúbica, se encaixa na parte da exposição na mesa cirúrgica. Gostou do conteúdo? Esse vídeo é parte de uma aula que está na plataforma do Casal Med Explica. Se você tem interesse em saber um pouco mais, acesse o link aqui embaixo na descrição do vídeo.